Eu sou a Lealto Astral E eu sou Edu Velego. e vocês estão assistindo Os Caçadores de Cervejas. E em homenagem ao dia 19 de abril, dia do índio, nós vamos tomar o quê, Edu? Chá de tanajura? O que nós vamos tomar? É dia do índio, mano. Vamos falar de Índia. Índia? India Pale Ale. A IPA. Mas eu vim de tanga para poder fazer a filmagem do índio. Caramba! Chama a vinheta, por favor. Os Caçadores de Cervejas. Edu, India Pale Ale. Dizem por aí que são cervejas que foram da Inglaterra para a Índia. Diz a lenda. Quando a Inglaterra exportava para a Índia, no meados do século XIX, a cerveja às vezes chegava lá estragada. Ou chegava ruim, chegava alterada, choca ou coisa parecida. Muito tempo de viagem. Muito tempo de viagem, chacoalhava demais, precisava de um conservante mais intenso. O lúpulo é um excelente conservante. Então o India Pale Ale tem a ver com o lúpulo. Com esse tipo de viagem que necessita de conservante e aumenta o teor de lúpulo. Só que aumentar o teor de lúpulo aumenta os aromas, aumenta tudo. E aumenta o amargor. Exato. E, por falar em amargor, nós estamos tomando uma cerveja Zillertal IPA. E nós começamos com ela porque ela tem um teor de amargor baixo, Bem baixo. que é medido por IBUs, certo? E nós 22. temos 22 IBUs. Só 22. Então a gente não sente esse amargor muito. É bem levinha, né? Cervejinha uruguaia. É uma cerveja que parece mesmo uma Pale Ale, com um pouquinho de lúpulo. Ele não chega a parecer tanto uma IPA, porque ele tem um amargor muito baixo. Muito baixo mesmo. Tem muita Pilsner que tem um amargor mais alto do que isso. E aí nós vamos tomar cervejas com um pouco mais de amargor. E vamos explicar agora na próxima cerveja o que são os IBUs. Segunda cervejinha IPA da Brewdog, Punk IPA com 35 IBUs. IBU, a gente já falou que é um índice de amargor, mas exatamente como que é medido isso, o que é o IBU? IBU, International Bitterness Unit, Unidade Internacional de Amargor. O valor exato é 1 miligrama de IAA, isoalfa-ácidos, que são ácidos que ficam em cima do lúpulo, nas resinas das folhinhas de lúpulo. 1 miligrama por litro de cerveja é 1 IBU. Então, quanto mais IBUs, tem mais amargor. Mais amargor. Essa aqui, por exemplo, tem 35. Lembrando que os IBUs, eles são medidos é outra coisa, de né? 10 a 120, que é o que o paladar humano esse número não vem do espectrofotômetro direto. Esse número é calculado por uma tabela chamada tabela de Glenn. E aí, nesse caso nosso, que nós estamos tomando a cerveja de acordo com, em ordem crescente de IBU, essa tem 35, a gente já percebe no aroma um pouquinho de... Realmente é outro sabor, né? um pouquinho de amargor. Cerveja da Escócia, Brewdog. Já tem um pouquinho... E não é tão intensa, né? Não é tão intensa. Ou seja, tudo da IPA está relacionado a lúpulo. Sim. E por falar em lúpulo, na próxima cerveja nós temos uma pequena curiosidade sobre lúpulo. Nós falaram sobre o lúpulo. AleSmith IPA.
uma cerveja americana maravilhosa, um delicioso cheiro de lúpulo. E o lúpulo é uma planta que começou a ser cultivada em 736, no século VIII, onde se tem os primeiros relatos de que se começou a plantar para essa função, para se colocar na cerveja, para combater o dulçor da cerveja, por exemplo. Era doce demais a cerveja naquela época, eles tinham que tentar equilibrar, e equilibraram com o lúpulo. O lúpulo deixa esse amarguinho intenso. Na América, já que essa é uma cerveja americana, o lúpulo chegou somente em 1629. E essa cerveja, fazendo a nossa ordem crescente, tem 40 IBUs, já é mais amarga do que as outras duas. Já dá para sentir esse amargor no aroma mais do que as outras. Já dá para começar a sentir um pouquinho dessa citricidade que a gente vai falar um pouco mais adiante. E Edu, uma curiosidade. O meu médico estava me aconselhando parar de tomar antibiótico para tomar cervejas muito lupuladas. Esse cara tá louco? O que aconteceu? Acho que ele está bebendo mais que a gente. Mas é verdade, o lúpulo tem propriedades antibióticas. Ele, inclusive, é muito resistente a pragas e é meio venenoso para cães e gatos. Então, não fiquem dando cerveja para bicho, porque não vai dar certo. E tem uma curiosidade que nós vamos falar agora do lúpulo, né? A planta do lúpulo, ela tem, vamos dizer, gênero, ela é macho e fêmea. Só que o lúpulo mesmo, a plantinha, o chamado cone, ele só é da planta fêmea. E é uma trepadeira. Uma trepadeira fêmea. Porque para mim trepadeira macho é uma outra coisa, Edu. Vamos para a próxima? Fala alguma coisa. Alguma coisa acontece no copo que eu tô. Old Empire IPA, uma IPA de 45 IBUs da Marston's, uma cerveja inglesa que está no livro das 1001 cervejas para beber antes de morrer. Por sinal, a anterior, que nós também bebemos, a Ale Smith, também está no livro. E como aqui nos Caçadores de Cervejas a gente adora harmonizar, o que nós temos aqui na mesa, Edu? Comida gordurosa. Pão de linguiça, queijo parmesão, uma manteiga aviação que é maravilhosa. Calma só. Eu posso fazer? Calma, um minuto. É uma maravilha. Sim, você quer que eu veja ficar assim, para dar o pau? Vai ficar mais lento ainda. Tá dando o pau na vida Tem que real. ser mais rápido. E por falar em maravilhosa, vamos tomar essa cerveja maravilhosa com tudo isso que você falou, Edu. Você já sente a potência dessa cerveja. É bem mais amarga. Então eu vou experimentar com esse queijinho. Vai ver que corta a gordura. É verdade. Ele intensifica as especiarias. Com a linguiça fica muito bom. Essa linguiça ainda toda apimentadinha. Bom, né? Muito bom. A gente ama essas harmonizações. Queijo parmesão maravilhoso desses. Do jeito que a gente come, nós estamos não só crescendo o IBU, mas nós estamos crescendo para o lado também. Nem me faz. E por falar em crescimento de IBU, a próxima é mais amarga ainda. Mais amarga ainda. Simbora. Vou comer mais um negócio. Nossa senhora. Edu, Cerveja 50 IBUs. Que cerveja é essa? Hobgoblin IPA. É uma cerveja inglesa
dos duendes das florestas. Nossa. E que duende. E na minha opinião, Nossa. Edu, sabe que eu sou um especialista, o cara fez a cerveja, sabe o que aconteceu? O cara pegou um espremedor de laranja e fez assim, ó, e aí você tem esse cheiro, esse aroma de laranja. Nossa, é Confere? bem cítrico mesmo, né? E não tem nada de laranja aí dentro. Pô, É a mistura de lúpulos. que faz... Esses tais ácidos estranhos aí, esses iso-alfa-ácidos, eles se misturam e geram ésteres semelhantes a frutas cítricas. E aí às vezes você tem aquele aroma de maracujá, às vezes aroma de laranja. Laranja, limão, abacaxi, dependendo do lúpulo que você utiliza, ele vai achar ácidos específicos que vão se juntar e deixar esses aromas incríveis. E por falar nesses aromas incríveis, são poucos lugares que se tem lúpulos. Sim, lúpulo, gente, não é um negócio que se encontra em qualquer lugar. Lúpulo não se adapta a qualquer clima. Lúpulo se adaptou muito bem vamos dizer, na Europa Central, no noroeste americano. Hoje só se produz lúpulo lá no estado de Washington, Oregon e Idaho. São os 3 estados básicos de produção de lúpulo americano. Então, mas é por isso que os Estados Unidos ficaram quase com a fama de especialistas em IPAs. Mas ainda é a Alemanha que mais produz lúpulo. Mas é que a Alemanha, por sinal, por falar em Alemanha, vocês podem ver aí no fim do nosso vídeo um link que nós falamos das cervejas alemãs, Escola alemã. da escola. Não percam. E Edu, pra mim, ainda o cara pegou a laranja e espremeu. Mas que parece. Pra mim parece, então é. E na próxima nós estamos falando em cerveja ainda mais amarga. Vamos pra próxima? Vamos. Goose Island IPA ou IPA, 59 IBUs. Estamos aumentando o nosso amargor. E por falar em amargor, Edu, da mesma forma que o cara pega aquela casca de laranja e taca direto aqui, o que o cara faz? Ele pega o lúpulo, coloca aí com um pouquinho de cevada, um pouquinho, tipo caipirinha? Não é caipirinha. Não é? Como é que o cara coloca os lúpulos aqui? pra Não, ficar o com essa lúpulo pode sensação? ser acrescentado de diversas formas. Pode ser acrescentado naturalmente, como cone, que são as alcachofrinhas de lúpulo que você joga lá dentro e vai ter a sua função. Pode ter o lúpulo prensado, que se formam umas pastilhas que se chamam pellets. Pode ser o extrato de lúpulo, que é o lúpulo espremido e concentrado e retirado os ácidos em forma líquida. Como óleo essencial, que você mistura com alguns óleos e extrai todos esses ácidos. Ou como essência mesmo. E aí você misturando tudo com as misturas dos lúpulos dá essa sensação de citricidade, de casca de laranja, de maracujá. Os cítricos aparecem pela mistura de lúpulos. E aí quanto mais lúpulo, mais amargor. Mais amargo. E aí nós estamos... Nossa, essa aqui ela tá bem amarga. Então você imagina o resto, né? Nós começamos com 22 e estamos com 59. E olha, O aroma é mais amargo do que o sabor. eu também senti isso. Nossa, cerveja boa de Chicago. É uma cerveja que está no livro das 1001 cervejas para beber antes de morrer. Para você que está começando a assistir agora nossos vídeos, nós temos um livro que chama 1001 cervejas para beber antes de morrer e sempre que dá, a gente traz uma cerveja desse livro. É uma cerveja que foi indicada por alguém, ou pela sua história, ou pela sua raridade, Ou pela sua qualidade. ou pela sua qualidade. E nesses casos que nós estamos tomando hoje, uma qualidade indiscutível. Exato. E Edu, a gente estava na Europa, na Inglaterra,
fomos para os Estados Unidos. Que tal se a gente voltasse para o Brasil e tomasse uma brasileirinha? Não, nós vamos tomar 2. Ah, e olha uma dica daqui do que nós vamos tomar. Bonito! E Edu, que copo é esse que nós trocamos? É o Noni. Copo para IPA, é um pint de IPA. Cervejas escuras, stout, porter, o pessoal costuma servir nesse tipo de copo que se chama Noni. Gostei muito desse copo. Inclusive, Edu, eu estava em Monte Verde recentemente e o Daniel de Monte Verde falou que normalmente você tem essa pequena curvatura aqui, porque quando você vai bebendo, ele ajuda a manter a espuma da cerveja Exato. para poder continuar essa carbonatação. E outra, que bela espuma, né? Nossa, uma formação de espuma para uma cerveja brasileira e com uma qualidade impressionante. Roleta Russa é realmente um conjunto de cervejas maravilhoso. Nós estamos falando de 69 IBUs. Sim. Edu, uma pergunta. 69. Tem alguma coisa a ver com aquela trepadeira fêmea, não? Melhor a gente sentir os aromas. Chama American Black IPA. É uma IPA feita com malte torrado. Então ela fica preta. Mas é preta que nem carvão mesmo. E tem um amargor torrado, né? Exato. Ela não tem aquele corpo, apesar da cor, que se tem nas stouts, porque nós estamos falando de outro estilo. Outra coisa. Porém, o aroma é um tostado amargo, é uma mistura realmente bem bacana. Bacana, né? É uma cerveja muito legal. Pode pôr entre as preferidas sem problema nenhum. E nós temos uma outra roleta russa com uma potência de BU que a gente vai falar na próxima cerveja. E também uma curiosidade sobre os lúpulos no Brasil. Sim, sim. Vamos Fiquem para a próxima cerveja, enquanto a gente fica com essa. Triple New England IPA. Em homenagem ao tamborzinho da roleta russa, realmente essa tampa é uma graça. E saímos de 69 para 95 IBUs. E aproveitando que nós estamos falando sobre IPAs brasileiras, como que está a plantação de lúpulo aqui no Brasil? O lúpulo aqui no Brasil começou a ser cultivado em 2014 apenas. Lúpulo é uma planta muito difícil de cultivar. Não é em qualquer lugar que ela nasce. Aqui ela se aclimatou na Serra da Mantiqueira, numa fazenda por lá. E hoje também em Joinville tem gente plantando uns 4 tipos de lúpulo ali. Não é suficiente para atender a produção nacional de cerveja de maneira nenhuma. Mas é um começo. Mas a gente já está entrando, Sim. pelo menos. Nossa, e olha, esse aroma, ele já vem, ele invade as nossas narinas. É Neipa, né? Neipa tem mais aroma ainda, né? Nossa, e ele é bem amarga, obviamente. E você sabe que tem gente que diz que o que faz sobreviver as cervejarias artesanais do Brasil são as Neipa. E hoje nós temos uma, não digo que seria moda, mas uma tendência às IPAs, das pessoas experimentarem mais essa cerveja. E a Sour também. E com toda razão.
Até porque essas IPAs são maravilhosas. E a gente vai fazer depois um vídeo só de sour. Ah, Fiquem, nós vamos fazer acompanhem vários. nossos vídeos no nosso canal. Edu, Diferente, é né? uma cerveja diferente. É um amargor diferente. Vocês têm que comprar e experimentar, porque essa é a nossa ideia. A gente caça cervejas bacanas, explica, conta a história, e vocês aproveitem e comprem. Façam as suas experiências. Exato. E olha, dizer, roleta russa, É uma família. A gente podia fazer um vídeo só da família Roleta Russa. faremos logo logo. Fiquem espertos aí nos próximos vídeos. E Edu, se nós já tomamos 95, a próxima pedrada então, já que a gente já está aumentando. A próxima é o máximo que a gente pode aguentar. Isso daqui realmente é extremamente amargo. Quem não está acostumado vai sofrer. E uma coisa que existe que nós não comentamos, chamado retrogosto, que é aquela sensação de amargor que fica na garganta. Quando você toma a cerveja, ela ainda permanece. Você sente na língua o amargor, você sente na garganta. Faça essa experiência, realmente é muito bacana essa cerveja. Mas eu tô curioso na próxima. Pedrada. Union Jack IPA, 120 IBUs. Edu, que paulada é essa? Está no limite. A tabela de Glenn chega. Aqueles coeficientes que a gente acha na tabela são para alguma coisa entre 10 e 120. Porque o paladar humano não é capaz de identificar muito mais de 120 IBUs. Existem, claro, mestres cervejeiros que estão super acostumados com isso e vão conseguir identificar algo além disso. Mas mais que isso, olha, Só o aroma disso. 120 é realmente muito amargo. Não quer dizer que não seja maravilhoso. Isso da Firestone Walker é uma cervejaria americana de primeiríssima linha. São cervejas bastante chiques, muito caras. E está no livro das 1001 Com cervejas toda para beber certeza antes está de no morrer. livro. Edu, uma coisa que a gente sempre faz. A gente sempre harmoniza com sobremesa. Nós não temos aqui, mas isso harmoniza bem com chocolate branco. Sim. E se vocês quiserem ver uma harmonização nossa com chocolate branco, vai até o final do vídeo, clica lá no link do nosso vídeo de cervejas para beber com ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa. Bem legal. E sabe uma coisa que é interessante, Edu? Quando a gente começa a ter essa sensibilidade do IBU, a gente consegue perceber que realmente ela é mais amarga. A gente, talvez só pelo paladar, a gente percebe que a cerveja No aroma você já nota. é muito mais amarga. Estamos chegando no final desse vídeo. Um vídeo Que com... pena. Que pena. E apelidamos esse vídeo de IPA na Chulipa. Que vocês devem tentar reproduzir. Pessoal, compartilhem nossos vídeos, aperta o sininho, toda quarta-feira um vídeo novo. Vai lá toda quarta-feira no nosso canal e dá uma olhada que tem sempre um vídeo legal. E assista os anteriores. E inscrevam-se. Não se esqueçam disso. Na próxima quarta-feira, não sei o que vai ter, mas com certeza um vídeo tão bom. E, como você disse aos bastidores, Era dia de índio. todo dia era dia de Índia. Peioeio. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Um brinde para todos nós. 120 meus. Eu Nem já tô fale. ficando meio IBU, eu acho. Mas isso é por causa do ABV.